Basta um calorzinho como que a gente tem visto agora, que tem feito nos últimos dias, para muita gente suar, principalmente quem está na correria ou na prática de um exercício físico. E isso é muito normal. A transpiração passa a ser um problema quando é excessiva e tem um nome, hiperidrose. Ela acontece sem motivo aparente e causa grande constrangimento para seus portadores. A boa notícia é que a medicina e a tecnologia apontam várias alternativas como solução. O médico Aristóteles Scipione é o nosso convidado para falar sobre o assunto. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Como a medicina classifica a transpiração excessiva? Como doença ou como distúrbio? A hiperidrose é um distúrbio. Ele é um distúrbio normalmente que pode ser metabólico e às vezes ele é psicossomático. Então ele tem uma origem emocional. Normalmente as pessoas com distúrbio emocional ou psicossomático, elas durante o dia, elas suam apesar da temperatura. À noite, durante o sono, elas normalmente não suam. Então são alterações que incomodam muito a pessoa na atividade social dela. Doutor, todo suor excessivo pode ser considerado hiperidrose? Ele pode ser considerado uma hiperidrose, nem sempre uma doença. A hiperidrose ele já se caracteriza como um suor excessivo. Quais são as principais causas? O senhor falou, já começou explanando sobre isso, mas existe uma causa principal, a pessoa fica nervosa, isso é considerado hiperidrose? Isso foge do controle. Normalmente as pessoas não têm esse controle a nível de dizer, olha, eu tenho como me controlar porque existe uma alteração no organismo. Então a gente tem que combater essas alterações e para isso existem diversos tipos de tratamento. Quais são os principais? Existem tratamentos tópicos nos quais se aplicam produtos. A própria toxina botulínica, o famoso Botox, que se usa para ruga, ele também é usado em aplicações nos locais de suor para amenizar esse suor. Outro tipo de tratamento é uma cirurgia torácica, no qual se seccionam os nervos que fazem essa produção de suor. E uma terceira forma de tratamento, que principalmente é o que nós realizamos, que é o suor axilar, é feito um procedimento com anestesia local, que se retiram as glândulas sudoríparas do local. Então, nesse tratamento nós temos praticamente 3 benefícios. A pessoa deixa de suar, acaba com o odor e há uma redução de cerca de 70% dos pelos. E essa função da glândula, não pode, a pessoa não pode sentir falta logo mais adiante? Essa pergunta é excelente porque nós temos 2 tipos de glândulas, as glândulas apócrinas e as glândulas écrinas. As glândulas apócrinas são as glândulas que produzem o cheiro e produzem o suor em grande escala. Essas são as glândulas que serão retiradas. As glândulas écrinas, elas permanecem. Então a pessoa não deixa de suar na axila, só que vai suar numa intensidade menor. Esses tratamentos são definitivos, resolvem o problema do paciente ou precisam ser renovados como o Botox, por exemplo? O Botox, como você já disse, ele precisa ser renovado de 4 a 6 meses. Os outros são tratamentos definitivos. Agora, o senhor é cirurgião plástico, né? Quando a pessoa se sente incomodada com a transpiração excessiva, né, a hiperidrose, procura quem no começo para começar a saber se é ou não uma doença? Os grandes encaminhadores para nós são os próprios clínicos. A pessoa chega no clínico, acha esse distúrbio, o clínico normalmente vê e analisa se não existe nenhuma doença metabólica ou endócrina e há esse encaminhamento. E qual é a hora certa de procurar esse clínico? Em que momento do suor excessivo a pessoa deve procurar? Se isso estiver muito frequente, qual deve ser a avaliação pessoal? Esse acometimento ele ocorre tanto no homem quanto na mulher. Ele é muito mais característico e desconfortável na mulher do que no homem. Então nós temos uma procura muito maior. Essa mulher, muitas vezes, no próprio ginecologista, ela relata esse desconforto. E isso aí existe, esse encaminhamento a partir de um profissional, muitas vezes, diretamente para nós. Agora, os planos de saúde e o SUS cobrem esses procedimentos? Existem procedimentos como a simpatectomia, que é um procedimento feito pelo cirurgião torácico, que ele é relatado como a correção e ele é coberto
pelos convênios e até mesmo pelo SUS. O procedimento que nós fazemos, ele não existe como um procedimento caracterizado como doença. Que é o da axila que o senhor está falando. Isso, então ele é considerado mais um procedimento estético. Há uma dificuldade maior dos convênios de cobrir esse tratamento. A importância sempre de procurar um médico, né? Com certeza. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia. Muito obrigada e bom dia.